Fala galera, tudo bem com vocês? Que bom estar aqui novamente, depois de tanto tempo longe aqui do canal. Hoje a gente vai continuar a nossa saga por Provérbios e eu tô muito feliz que você esteja aqui. Antes de tudo, vamos orar ao Senhor, pedir para que Ele fale conosco aquilo que está no coração dele e que o nosso coração seja um coração sensível, um solo fértil para receber a semente da palavra de Deus. Deus, muito obrigado, porque a tua palavra diz que se nós buscássemos o Senhor de coração, o Senhor se deixaria ser achado por nós. E nessa manhã nós queremos pedir ao Senhor, se deixe ser achado por nós. Pai, eu oro para que o Senhor se revele o teu coração a cada um daqueles que estão assistindo, Pai, o vídeo. Pai, eu oro para que a começar na minha vida o Senhor possa trazer a revelação da tua palavra no nosso espírito, trazendo convencimento, transformação, revelação de quem o Senhor é, renovando a nossa mentalidade para que ela se conforme às verdades da tua palavra. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor deseja estar conosco. E eu oro para que o Senhor gere no coração de cada um uma fome e uma sede tão desesperada pela tua presença, por estar contigo e por te conhecer. Muito obrigado por estar aqui. Obrigado, Pai, pela vida, pelo dom da vida que o Senhor nos concedeu em mais um dia. Consagramos ao Senhor esse momento e te entregamos, ó Deus, aquilo que é devido ao teu nome, que é glória, honra e majestade. Em nome de Jesus. Amém. Gente, hoje nós vamos falar sobre Provérbios 9 e vai ser bem rapidinho porque são alguns versículos bem pontuais que eu queria compartilhar com vocês. E o primeiro versículo começa no 4, que diz assim: quem é simples, volte-se para cá. E ela diz aos insensatos: vinde, comei da minha refeição e bebei do vinho que tenho preparado. Deixai a insensatez e vivei, andai pelo caminho do entendimento. E como a gente já tem falado, ela aqui é a sabedoria, e a sabedoria é o próprio Cristo. Então, mudando esse ela pelo próprio nome de Cristo, nós temos o versículo dessa forma: quem é simples, volte-se para cá. E Cristo diz aos insensatos: vinde, comei da minha refeição e bebei do vinho que tenho preparado. E quando eu lia essa passagem, o Senhor dizia assim para mim: Deus nos convida para o banquete da sua revelação. A vida com o Senhor é de fato um eterno banquete. Lá no Antigo Testamento, quando é dada a ordem para que o povo matasse um cordeiro, passasse o sangue desse cordeiro nos umbrais das portas de suas casas, porque o anjo da morte iria passar matando todos os primogênitos. É dada também uma ordem de que aquele cordeiro deveria ser comido por inteiro. E aí nós sabemos que Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a ordem ainda, a orientação ainda é para que o Cordeiro de Deus seja comido por inteiro, ou seja, para que a revelação seja totalmente extraída dele. Tem tanto dele para receber, tem tanto dele para nós nos alimentarmos, que a gente não pode se contentar com o que nós já recebemos até agora. O Cordeiro de Deus, ele é a revelação encarnada do Deus invisível. Tem tanto dele que nós precisamos continuar procurando por mais dele. Nós precisamos desesperadamente carregar em nosso coração uma fome e uma sede por Deus que não vai nos permitir nos contentar com o pouco que nós temos dele. O cordeiro precisa ser comido por inteiro. Tem muito mais dele para que a gente possa provar. Tem muito mais dele para que a gente possa conhecer. Provar e ver de que o Senhor é bom. Provar. Tem muito mais para eu e você provarmos. E ele diz que a refeição, o banquete dele já está preparado. Então ele nos convida: vinde, comei da minha refeição e bebei do vinho que eu tenho preparado. Tem um banquete de Deus para nós provarmos. E muitas vezes nós olhamos para o Senhor e nós queremos correr atrás das bênçãos do Senhor. Mas eu quero dizer algo para você: a maior bênção é o próprio Deus. A maior bênção é o próprio Cordeiro. A maior bênção é a própria presença de Deus que está disponível. Eu amo Jeremias 29, quando o Senhor, através do profeta Jeremias, está dizendo à nação de Israel que se nós procurássemos ele de todo o coração, ele se deixaria ser achado por nós. O Deus do universo se torna tantas vezes tão vulnerável a ponto dele dizer para nós: olha, se vocês me procurarem de todo o coração, eu vou me deixar ser achado, sabe? Se vocês me buscarem, se vocês baterem a porta, na porta ela será aberta. Se vocês procurarem, vocês acharão. Se vocês pedirem, vocês terão. Então, eu até quero deixar a indicação de um livro chamado Os Caçadores de Deus. E é isso que eu oro para que Deus gere em nós, de fato, uma fome e uma sede que nos faça ser caçadores dele. Nós vamos caçar ele até encontrá-lo. Nós vamos desesperadamente procurar o Cordeiro até que nós venhamos ser satisfeitos. Só que existe como eu posso dizer, quanto mais a gente busca, mais a gente quer. Quanto mais a gente fica satisfeito, mais nós queremos. Então, até aquele dia que nós veremos o Senhor como Ele é, a nossa alma, ela não pode se contentar. Mas nós precisamos desesperadamente buscar o Senhor todos os dias da nossa vida, porque o banquete dele está servido. E Ele convida a mim e a você a nos esbanjarmos nesse banquete, sabe? Mesmo que o Senhor não dê para você bênçãos materiais, mesmo que o Senhor às vezes não realize certas coisas que você tem procurado, que você seja realizado, que eu seja realizada no banquete da presença de Deus, porque esse banquete nunca vai faltar. Lá em Salmos 23, quando ele diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, de nada terei falta, ele não está dizendo sobre coisas materiais, mas ele está dizendo sobre a presença de Deus, que nunca faltará. Nunca vai faltar presença de Deus,
Quando os nossos inimigos nos cercarem, o Senhor sempre será o nosso socorro bem presente, o nosso amigo bem presente. Quando faltar um teto sobre a nossa cabeça, Ele será o nosso refúgio, Ele será o nosso amparo. Quando nos faltar coisas, ou quando nos faltar pessoas, não nos faltará Jesus Cristo. Não nos faltará a presença de Deus. E é por isso que eu quero te convidar a buscar isso no Senhor. Confesse, eu tenho feito essa oração ao Senhor Deus, eu confesso que eu não sou satisfeita no Senhor. Porque eu quero o Senhor e mais alguma coisa. Eu quero o Senhor e mais um sonho. Eu quero o Senhor e mais alguma provisão de necessidade. Eu quero o Senhor e mais algo. Nunca é só sobre o Senhor. É sempre sobre o Senhor e mais alguma coisa que o Senhor pode me dar. E Deus tem gerado esse arrependimento no meu coração. E eu oro para que esse arrependimento caia sobre a igreja brasileira. Que não seja mais sobre ter o Senhor e mais algo que Ele pode dar. Mas se Ele não der esse algo, que ainda seja suficiente estar com Ele. E não que o Senhor, sabe, não se alegre em nos dar coisas. A Bíblia diz que se o Pai terreno sabe dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai celestial não vos dará boas coisas. O Senhor, Ele sabe cuidar. O Senhor, Ele sabe presentear. Mas Ele quer estar nesse lugar, no nosso coração, que o trono é somente dele. Tendo ou não tendo coisas que nós gostaríamos, Ele é suficiente. Então, mais uma vez, Ele diz: vinde, comei da minha refeição e bebei do vinho que eu tenho preparado. Que nós possamos, de verdade, nos esbanjar, correr atrás do banquete da revelação que o próprio Deus já preparou para nós. E por fim, mudando um pouco de assunto, os versículos 13 ao versículo 18 vão falar sobre o convite da mulher insensata. Nós temos dois banquetes, o banquete do Cristo revelado, do Cristo ressurreto, da presença de Deus, e nós também temos o banquete do pecado. E aí, o escritor, né, de Provérbios, ele compara esse banquete do pecado com o convite de uma mulher insensata que fica à porta da sua casa chamando os homens para que venham e se deitem com ela, né? E muitas vezes nós temos sido confrontados e tentados por certos banquetes. E talvez esse banquete não seja necessariamente um pecado, não seja necessariamente uma coisa ilícita, mas muitas vezes nós temos nos esbanjado em banquetes ilícitos, mas que têm roubado nosso coração do próprio Deus. Porque nós não tropeçamos em pedras grandes, nós sabemos nos desviar dessas pedras grandes, mas é nas pequenas pedras que nós tropeçamos. E muitas vezes essas pequenas pedras são coisas lícitas, são entretenimentos, são relacionamentos, são momentos que nós nos permitimos distrair e o nosso coração acaba sendo roubado, o trono do nosso coração acaba sendo roubado. Deus e somente Ele pode ocupar esse lugar de preeminência no nosso coração, mas muitas vezes o nosso coração tem se distraído com as raposinhas que a noiva pede para o noivo lá em Cantares tirar essas raposinhas. Elas estão destruindo a vinha da intimidade, elas estão destruindo o banquete. Que nesse momento, o Espírito de Deus possa trazer ao seu coração a revelação de quais têm sido essas raposinhas que têm roubado o seu coração, que têm destruído a vinha, quais são essas coisas lícitas ou ilícitas que você tem se permitido sentar a essa mesa e comer desse banquete e você tem perdido tempo de estar no banquete de Deus. Que o Senhor traga arrependimento, traga entendimento, assim como Ele tem feito na minha vida. E aí, eu queria te perguntar algo. O que eu e você, sujeitos a tantas influências e pressões, vamos escolher? O banquete da sabedoria, o banquete do Rei dos Reis, ou o banquete momentâneo das coisas muitas vezes prazerosas para a carne, mas que trazem prejuízos eternos para o nosso espírito? E aí, seguindo agora, não mais no tema de coisas lícitas, mas no tema de coisas lícitas, pecado. O que decidirá o jovem, sujeito a tantas influências e pressões? Ele decidirá pelo banquete do conhecimento de Deus, ou ele decidirá pelo convite da insensatez, que nesses versículos do 13 ao 18 se refere a águas roubadas e doces. Talvez o pecado tenha te apresentado águas doces, mas saiba que essas águas são águas roubadas, águas que não vêm de uma fonte eterna do prazer de Deus, que não vêm da presença de Deus. Águas que podem até matar a sua sede por hora, mas que te trarão tanta sede no seu espírito, porque o seu espírito não vai estar sendo alimentado, mas a sua carne sim. E a carne, ela nunca ficará satisfeita. Se você toma uma dose do pecado e você não se arrepende, você não confessa e você não reconhece que aquilo não é o que Deus tem pra sua vida, amanhã a sua carne vai querer mais. E não vai ser a dose de ontem, vai ser a dose de ontem mais um pouco. E assim você vai se afundando. É aquilo que Jesus disse pra mulher samaritana: se você beber dessa água natural, se você continuar, mulher, vivendo essa vida de prostituição, hoje você tá com um homem, mas ele não é o seu marido e você já teve outros, se você continuar nessa vida que Deus já disse pra você que não é a vida que Ele tem pra você, você sempre terá sede, você sempre vai voltar nesse poço, que por hora Ele vai te iludir, Ele vai parecer uma água doce demais, mas amanhã você vai estar aqui de novo, porque nunca vai matar a sua sede. Mas se você decidir pelo banquete do conhecimento de Deus, se você amar essa palavra, se você amar a presença de Deus, se você buscar o Senhor, você nunca mais terá fome, você nunca mais terá sede. Na presença de Deus você será satisfeito. E você sempre, à medida que você busca o Senhor, você sempre vai ser atraído para ter mais, para buscar mais, para conhecer mais de quem Ele é.
porque ele é tão grande, tem tanto dele para provar, que ele continua dizendo ainda para nós: provai e vede que o Senhor é bom. Então, eu oro para que essa mensagem seja confrontadora ao seu espírito, porque o confronto pelo espírito traz mudança. Assim como o Senhor tem me confrontado, que o Senhor comece a nos revelar quais são as raposinhas, quais são os outros banquetes que têm roubado o nosso coração dele, e que o Espírito de Deus nos ajude a decidir pelo banquete do conhecimento de Deus, e não mais por águas que parecem doces, mas o seu resultado são frutos amargos. Que Deus te abençoe, que você possa ser um caçador de Deus. É por isso que eu oro, para que esse vídeo seja um start no seu espírito, para que você possa buscar o Senhor como um caçador dele. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.